Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Boa noite a todos. Oi, querida. Thaís, que vai fazer a live comigo, já entrou. Coisa boa. Boa noite, querida. Deixa eu chamar você aqui. Estou te convidando aqui para entrar na live, para a gente bater esse papo hoje. Boa Ah, noite! querida, boa noite. Como é que você está? Estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu sempre fico muito emocionada, ainda não me adaptei com as lives. Me dá um friozinho na barriga. Tudo que é novo é assim mesmo. É, é muito legal. Ai, querida, que bom estamos aqui hoje, que a gente vai falar sobre um tema tão importante, né, Thaís? E tão desafiador, né? É um tema É desafiador. desafiador para a nossa vida, né? Exatamente. Então eu vou falar um pouquinho de mim, né, para as pessoas. Depois eu te peço para você se apresentar e a gente vai conversando, bate-papo, né? Ok. Eu sou a Magda Baeta, sou psicóloga, consteladora familiar, também trabalho com renascimento. E essa live de hoje, a gente vai conversar sobre os emaranhamentos causados, né, pelo julgamento. Né? Como que essa questão tem um termo na constelação chamada justa razão, né, que é o próprio julgamento, que causam aí vários emaranhados. Então, como é que a gente pode compreender isso? O que significa isso? De que maneira que a gente pode fazer diferente? Porque é um desafio para a vida, né? E aí, Thaís me chamou para a gente fazer essa live. Fiquei muito feliz, porque eu adoro fazer lives. Vocês aí que já me acompanham sabem das minhas lives nas terças-feiras ao meio-dia e alguns convidados que eu faço às vezes à noite. E aí a Thaís está aí para a gente bater esse bate-papo hoje, para a gente entender e compreender esse conceito e também saber como fazer diferente, né, Thaís? Que isso é muito importante. Isso. Essa live vai ficar gravada no IGTV, como sempre, todas as lives que eu faço fica lá gravada. E vocês podem também, né, colocar comentários, fazer perguntas. A gente está aqui para esclarecer o que a gente puder dentro das nossas possibilidades. Fala um pouquinho de você, querida, por favor. Então, eu sou Thaís, gosto de me apresentar dizendo que sou filha de Expedito e Dária, sou esposa de Rogério, mãe de Daniel, sou natural de Pernambuco, né, da cidade de Bom Conselho, e há 8 anos moro em Garanhuns, né, a cidade das flores, Que lindo. e sou professora, né, recentemente concluí o curso em Constelação Familiar e Sistêmica, mas a busca pelo autoconhecimento sempre foi latente dentro de mim, desde a adolescência. Então, eu sempre fiz várias terapias, né? Arte terapia, massoterapia. Tem uma caminhada aí que eu sempre busquei como cura e autoconhecimento, né, para as minhas questões pessoais. E todos os dias é esse o desejo, né? Porque eu penso, Magda, que aqui na Terra, de fato, não fica outra coisa senão o bem e o amor que a gente plantar. E Com sempre certeza. entendi que todos os problemas e desafios nos ajudam a crescer. É bem Sempre. verdade que na hora que a gente está passando pela situação é difícil, por um problema, a gente quer logo se livrar, né? Atravessar o túnel é um desafio muito grande, porque dói, né? E o autoconhecimento faz isso, dá essa remexida e olhar as sombras dói, mas quando a gente vai vendo a liberdade que causa dentro da gente, é fantástico. É fantástico. Então, a constelação tem sido esse canal lindo na minha vida, né? Principalmente de resgate, essa palavra eu amo usar, porque
tem me ajudado a fazer um resgate muito amoroso com a minha própria história, com o meu próprio sistema familiar, né? De olhar, de fato, com um profundo respeito para todos aqueles que vieram antes de mim, né? E olhar a grandeza dos meus pais. Então, todos os dias eu tenho sido agraciada de ter essa oportunidade de ter eles aqui pertinho de mim e eu todos os dias poder fazer um pouquinho melhor do que antes que eu não fazia, porque eu não tinha outra forma de fazer diferente. A gente não sabia, né, Thaís? Quando a gente não sabe, a Exatamente. gente faz da maneira que a gente dá conta e É. sabe. E aí, por isso que a gente tem que ter compaixão com a gente também, né? Primeiro. Nossa, total. É importante a gente colocar aqui, acho legal, sabe, Thaís, a gente falar que nós duas participamos de uma rede social chamada Sim, Meu Recall, né? E foi assim que nós nos conhecemos, isso. né? E que está aberta a todo mundo visitar. Você também é fundadora? Isso, Também é perfeito. Eu fundadora, sou também fundadora, né? está É, aberto aí. Quem quiser conhecer mais, procura a gente, que a gente explica um pouquinho melhor. isso, Mas foi aí que a gente exatamente. se encontrou. É. Como A tem vários primeira, profissionais com esse propósito, né, de isso. promover aí o bem-estar, o conhecimento, porque o autoconhecimento, na minha opinião, até por ser psicóloga também, né, esses anos todos, é a base de todo e qualquer equilíbrio na vida do ser humano. Né? E Exatamente. entender esse autoconhecimento como essa sustentação, essa base, esse sustento, é fundamental. Uma coisa que eu vejo todo mundo falar, sabe, Thaís? Que eu até gosto de trazer um pouquinho esse esclarecimento, é que a gente faz, quando a gente estuda Jung, que a gente fala do termo da luz e sombra, né? As Uhum. pessoas entendem muito a sombra como algo só ruim. A gente tem que entender que luz é aquilo que eu vejo. Então, é a minha consciência, é aquilo que eu sei. E que sombra é o que está no inconsciente, que é gigante. Lembra o iceberg? Aquele pedacinho Hum, da superfície do mar, que eu percebo, que é meu consciente, e aquele gigante de gelo embaixo do iceberg, que é o meu inconsciente. Então, ali estão as sombras, mas as sombras também têm aspectos potentes em mim e também minhas dificuldades. Da mesma maneira que na minha luz, eu também percebo aquilo que eu tenho de potência e de dificuldade. Então, muitas pessoas falam da sombra como se ela fosse algo que só traz coisa ruim. E é, não! O que está na sombra é o que eu não vejo. Né? E muitas vezes eu não vejo muitas coisas boas. E que eu acho que, quando você falou essa palavra, você foi muito feliz. Te agradeço, porque eu acho que isso fundamenta o que a gente vai falar hoje. Né? é. Fundamenta essa questão do julgamento, né? Da justa razão. Você quer começar falando alguma coisa, trazendo algum caso, contando o que te mobilizou, o que te motivou a estar falando sobre esse assunto? Então, e foi interessante porque quando nós conversamos e me veio logo de imediato esse tema, depois eu digo, meu Deus, porque a gente até conversou, né, ontem, falando que como é um aspecto culturalmente enraizado. E que, como é difícil também, eu acho que foi uma das coisas que me impactou nessa busca do autoconhecimento, né? Quando a gente começa a entender aquelas frases, aquilo que o outro tem e que eu julgo é aquilo que eu preciso olhar para mim, aquilo que incomoda no outro, que eu olho, que eu aponto, é exatamente aquilo que tem dentro de mim. E quando a gente para ver a profundidade que tem essa expressão, é realmente assombroso, né? Porque, e é interessante porque às vezes a gente está conversando com outras pessoas e as outras pessoas, né? Deus me livre, eu sei, igual a fulana, né? Deus me livre ter tal aspecto. Aqui na minha região é bem assim as expressões. É louca, como é que tu vai me dizer isso? Eu digo, mas tá te incomodando? Tá, né? Aquilo ali é horrível, não sei o que. Então, tem que olhar, né? Então, São os é neurônios de difícil. espelho. O É, outro é o nosso espelho, mas não necessariamente exatamente como o outro faz. O que isso espelha é o padrão que está ali isso. trazendo aquele comportamento e que o meu comportamento pode ser diferente, mas o padrão é o mesmo. Compreender esse padrão,
É doloroso. É doloroso, né? E quando a gente entra e envereda por esse olhar que Bert Helling traz, Sim. e aí a gente vai vendo as situações repetidas e que muitas vezes, né, entra aí os julgamentos também daquele que foi excluído, daquele que não tem o padrão adequado para a sociedade. Quando eu fui olhando para a minha história e percebendo isso, Magda, cada vez mais hoje eu tento ser muito comedida. É bem Uhum. verdade que esse nível de excelência está muito longe, né? É Mas muito por o conta da nossa importante humanidade, né? Hoje mas eu acho importante, Thaís, a gente pensar que a gente está falando aqui do julgamento da justa razão, a sim, gente vai explicar melhor, de que a gente julga e vai continuar julgando. Só que o que eu faço quando eu percebo, quando eu julgo? Aí entra esse conceito da justa razão. Né? sim. Eu acho que seria interessante explicar rapidinho o que é uma constelação familiar, porque pode ser que tenha gente aqui assistindo que não sabe o que é. Então, a constelação familiar é uma prática que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, aquele alemão que já faleceu, né, que já foi embora com 93 anos. E ele desenvolveu esse trabalho. E no último livro dele, ele coloca que sempre muitas pessoas ainda falam, e ele também falava que era uma ajuda terapêutica, que era um processo terapêutico. Só que ele, nesse último livro dele, né? Ele coloca que constelação familiar é uma ajuda para a vida. Então, é muito mais que terapêutico, porque é para a vida da pessoa. Então, ela vai além do terapêutico, né? Eu acho isso muito importante, porque as constelações, aí você também pode colocar, se você quiser, me acrescentar e melhorar minha fala, ela vai olhar sistemicamente para qualquer questão que aquela pessoa esteja vivendo. E o que é olhar sistemicamente? É olhar na minha ancestralidade. A gente, quando nasce, a gente tem 50% do papai e 50% da mamãe dentro da gente. Aí nasce, né, uma terceira pessoa. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Uhum. Essa terceira pessoa que sou eu, que nasci, eu carrego dentro de mim essas células do meu pai, do sistema familiar do meu pai, do sistema familiar da minha mãe. Então, nesse lugar de sombra de inconsciência, a gente repete padrões que a gente nem percebe. Né? E nas constelações, o que a gente olha é aquilo que está oculto. E quanto mais a gente rejeita algo, mais aquilo nos aprisiona. Né? Porque e olhar para desenvolver esse olhar de justa razão ajuda a gente a transpor qualquer tipo de situação de dificuldade que a gente tenha. Né? Tem 500 outros contextos dentro da constelação, mas esse da justa razão é bem interessante. Mas aí estava você falando sobre a questão do cultural. Sim, sim. Que por ser enraizado em nós, né, se torna muito latente. Então, e isso começa com a aparência, né, e depois vai para o olhar mesmo das atitudes do outro, né? E aí, falando nesses julgamentos e rótulos que a gente precisa ter, né? Hoje, levando um pouquinho para até também profissionalmente como professora, né? Que até nesse aspecto me ajudou a ampliar a percepção, Maravilha. porque muitas vezes já se rotula, né, o desenvolvimento da criança no início do ano, É. né? Muitas vezes até já julga por suas questões sociais e familiares, por não ter a percepção de ver além. E isso só é possível, e isso se tornou possível para mim também, quando eu comecei a ver além a minha própria história. Por isso que a constelação não é não é mecanicista, Sim. né? Os exercícios sistêmicos não são mecanicistas, não são simples dinâmicas de Sim. autoconhecimento. É um movimento energético, Vai né? E além quando da vida, né? vai além, né? O movimento de fato com a alma, com o coração, porque existe muito mais além do que aquela atitude daquela aparência ali. Então, despertar isso, né? E ampliar de fato essa consciência é incrível, porque antes de falar já vem aquele sentimento, não, para.
né? Para um É, pouco, porque antes a porque fala vinha naquele conceito já pré-estabelecido, né? porque quando eu aponto para o outro, né, que é aquela história que a gente ensina às crianças, quantos dedos estão voltados para mim? E é verdade. É É isso exatamente mesmo. assim. E, e uma coisa que eu acho interessante a gente falar, né, que não existe certo e errado, que nas constelações não existe julgamento, né? Uhum. Isso é que é muito importante a gente entender. Esse trabalho é um trabalho que faz com que a gente vá buscar o entendimento mais ampliado de que existe um conjunto de situações, né, que nos afetam e nos afetaram durante toda a vida, desde que a gente está ali sendo gerado, né? E esse conjunto de situações é que incitam a gente, né, a ter um determinado tipo de comportamento. Então, aquele comportamento que a gente tem ou que as outras pessoas têm, existe algo por trás que precisa ser detalhado, esmiuçado, que precisa de ter uma postura nossa, de trazer uma compreensão, né, do que está acontecendo, o que aconteceu com aquela pessoa para ela ter esse comportamento hoje. Isso é para tudo, né? O julgamento, a palavra julgamento significa sentença. Forte isso, né, Thaís? É muito Fortíssimo. forte. Então, quando eu julgo, eu estou definindo, eu estou criando uma sentença, né, de certo e errado. Né? Isso é. Deixa eu ver aqui, tem o professor Sérgio. Constelações familiares são uma bênção de Deus para o ser humano, só vivendo a experiência para saber. É uma bênção de Deus, porque a prática, como a Thaís falou, da constelação, ela faz com que você se coloque no lugar de amor, de uma postura de um olhar amoroso. Tem um exercício, Thaís, que eu adoro de constelação, que eu acho que eu não sei se é possível vocês, como professores, usarem. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia fazer. As minhas aulas já são de outro nível. De outro nível que eu digo de outros contextos. Ainda não coube isso. Mas faço nos meus grupos de terapêuticos, isso eu consigo fazer. Você coloca as pessoas uma de frente para outra, né? Ou você pega assim, melhor assim, você divide em subgrupos se você tiver um grupo grande, ou você pega um grupinho de 5 pessoas, aí vai ter uma que vai ficar no centro, ou vai ficar meio assim, as pessoas meia lua. Aí você vai pedir para todo mundo olhar para essa pessoa, todo mundo de olhos abertos, assim, olhando, e cada um vai construir uma percepção. É o exercício da boa percepção, né? De olhar e falar aquilo que vem, que é a leitura do campo, que a constelação trabalha, com esse olhar fundamentado na fenomenológico, né? Com um campo mórfico, genético. Então, essas informações estão aqui o tempo todo. É energia que está aqui, a gente vai se conectando com ela quando a gente se coloca à disposição. Então, esse exercício eu adoro fazer quando eu estou com implicância com alguém. Quando eu estou incomodada com alguma coisa com alguém, opa, deixa eu fazer o exercício da boa percepção. Porque eu me disponibilizo para ver além. Então, a justa razão é justamente isso. Você vai buscar compreender o que está por trás daquele comportamento. E sai um pouco, como você está falando, desse lugar de já conceitos pré-estabelecidos, de verdades que a gente carrega com a faca na mão, com a espada, né? E isso Isso. causa muitos, como nós colocamos no nosso título aqui, emaranhamentos, tanto na vida pessoal quanto na família. Que não Exatamente. é bem assim? É exatamente assim. E eu vou só abrir um parêntese. Professor Sérgio, ele é o nosso mestre do Enneagrama na Rede Ah, é Record. Então, verdade, é verdade. um abraço Ele é fofo para demais. ele. Trabalho maravilhoso que ele faz também, gente. É Maravilhoso. Diagrama. Ainda fantástico. vou fazer o curso dele, é que eu não consegui me organizar Eu com fiz, ele. eu fiz o primeiro, primeira Ai, que etapa, maravilha. né? Que lindo. Mas voltando ainda, né, quando a gente para essa questão do julgamento, tem outra coisa que também chama a atenção, que quando eu julgo outro, eu me coloco automaticamente em um nível de superioridade, né? Total e absoluto. É como Total. se eu fosse isento dos problemas que o outro tem, me sinto melhor porque eu estou apontando Soberano. defeitos que eu não tenho, Tô né? soberano, né? Soberano, né? E isso é muito forte, né? Porque como hoje, sabe, Magda, gera em mim uma reflexão muito profunda, porque ninguém está livre das situações,
Ninguém está livre dos emaranhados. E se a gente tivesse um pouquinho, né, dessa compreensão, dessa percepção amorosa de olhar o outro além do que ele está ali a serviço, com certeza, né, nós teríamos uma vida, de fato, sim, mais leve, mais suave, de deixar com o outro o que pertence a ele e levar conosco o que é de fato da gente. Né? E olhar também para as atitudes, porque o julgamento, além de todas as questões de emaranhamento, ele também exclui. É tão interessante Total. porque uma coisa vai puxando a outra, Vai, né? vai ter tudo alinhavado. É, Mas eu vejo, sabe, Thaís, como psicóloga, né, no meu trabalho, eu entendo e compreendo que essa atitude que muitos de nós temos, todos de nós, né, não tem ninguém que está imune a isso, isento a isso. Por mais conhecimento que se tenha e prática, o que nos torna diferente é a forma como a gente lida com isso. Mas a gente faz, não adianta, todo mundo atua da mesma maneira. Mas o que eu percebo, assim, desses incômodos, né, é que o julgamento ele acontece porque existe algo que vai contra aquilo que é uma necessidade minha. Então, eu me afeto com aquilo, porque eu tenho uma necessidade que não está sendo contemplada, né? O meu ego vai gritar, e aí eu tenho dificuldade de fazer a conexão com o meu self, porque o canal de comunicação está entupido pelas nossas feridas emocionais. E a gente, como tem pouco autoconhecimento e tem uma gerência das emoções infantil demais, né? A gente fica totalmente aprisionado no julgamento. E aí o julgamento ele fere o outro e nos fere, porque devolve para nós exatamente. A gente fica aprisionado nesse lugar pequeno, que a gente fica pequeno mesmo, né? Achando que está soberano, achando que é melhor, achando que sabe mais. E, na verdade, aquela pessoa está ali sendo o máximo que ela está dando conta de ser, né? é E aí, verdade. e da mesma maneira, quando os julgamentos são para nós, porque quando dói na gente, a gente sente o quê? Quando vocês todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo, lembrem de situações onde vocês foram julgados. Uma sensação de que, cara, a pessoa não conhece o porquê que eu estou fazendo isso. A pessoa não sabe o que está me levando a fazer isso. Às vezes nem a própria pessoa tem conhecimento completo sobre aquilo que ela está fazendo. Porque eu recebo muitos clientes no consultório que falam: eu não sei por que eu faço isso, eu quero parar de fazer isso e eu não dou conta. Como que eu faço para mudar esse comportamento? Então, o autoconhecimento, ele entra, né, com essa sustentação. E aí, mas independente de você buscar o autoconhecimento ou não, independente de estar fazendo um processo terapêutico ou não, esse exercício que a gente está falando, que a Thaís está colocando, que eu estou falando, ele é um exercício simples que a gente pode simplesmente se colocar disponível. Cara, me incomodou, a gente já sabe que o incômodo está dentro da gente. Se o incômodo está dentro da gente, existe conteúdos nossos sendo cutucados, né? Tocados. São E aí, quando oportunidades, é né? uma oportunidade Oportunidade. de compreender. E aí, quando eu olho para essa pessoa, para essa situação que está me incomodando, e falo, cara, por que será que a pessoa está agindo assim? E ou então, por que está me incomodando? Eu paro um pouco do julgar, que ele é uma sentença, ela dói, ela é dolorosa. Toda sentença é dolorosa, porque não tem uma verdade absoluta, né? Não tem lá aquela citação, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Lá atrás já se falava isso, né? Então, quando a gente entende que existe um conjunto de situações que levam a constituir aquele ser humano e a justificar, né, os motivos que levam ele a agir de determinadas formas, a gente está colocando em prática a justa razão, porque aí a gente sai do julgamento. A justa razão é buscar uma justificativa dos motivos que levam as pessoas a agirem daquela maneira. Inclusive, gente, me permitam aqui falar de algo que é bem complicado e doloroso de compreender: o abusador e o abusado. Né? Todo abusador, ele foi abusado. Ele não consegue fazer diferente. E ele não se tratou. Então, para muitas pessoas, isso é muito difícil de compreender. E o que as constelações, né, como o nosso querido colega aí falou, o professor Sérgio, é um trabalho de Deus, é um trabalho de amor, é um trabalho divino. É um trabalho, como o próprio Bert Hellinger colocou no último livro dele, uma ajuda para a vida, né?
E que Então, eu vejo também, Magda, e eu falo da constelação com um profundo respeito, porque hoje eu compreendo que a gente busca, de fato, quando acredita. Né? A gente já viu algumas situações polêmicas que envolvem a constelação, porque quando ela é imposta para aquela pessoa que não está ali pronta, pronta no sentido mesmo de abrir o coração, de ampliar essa percepção, que acredita nesse movimento, não acontece não tem da efeito. forma. Não tem efeito. Não tem um Mas efeito isso daí porque o outro é não para qualquer acredita. coisa. Querida, É, mas isso é para qualquer coisa, para terapia, para médico, qualquer se coisa não que você, acredita, que a pessoa não faz sentido para ela, o efeito não acontece. Você vai é, prescrever um oral, vai fazer um reiki, vai fazer qualquer um eneagrama da vida, constelar, fazer terapia, seja o que for que você for buscar de autoconhecimento, ou de uma técnica, ou de um recurso para ampliar a tua percepção, foi maravilhoso para você. Para você fez muito sentido. O próprio renascimento, que eu trabalho com a técnica do renascimento, não sei se você conhece o Nilson Bolgeroni, sim, meu grande amigo, né, renascedor, aprendi muito, fiz todas as formações com ele, trabalho com renascimento, a gente vê a transformação da pessoa, mas ela precisa querer. Então, por exemplo, eu na minha prática no consultório, eu ofereço tudo, mas a pessoa só vai fazer aquilo que faz sentido para ela, porque é, não faz efeito. Não faz efeito. Então, exatamente. eu recebo muita gente para constelar, assim. Não, É, você precisa constelar o meu marido. Não, você precisa constelar a minha irmã, a minha própria é, família. Eu canso de falar para constelar. E eu já constelei. Quantas pessoas já constelaram da minha família? 3, 4 no máximo. é, Porque, assim, é, o grau de compreensão, ele é de cada um. E isso não torna ninguém certo nem errado, nem isso, melhor nem pior. E isso é muito importante a gente compreender. Né? é Isso vai verdade. trazendo uma postura muito mais humana de integrar, porque aí a gente sai, como você mesmo bem falou, o julgamento ele é excludente, ele exclui. Né? É E aí vem os verdade. problemas todos da constelação, do que a gente vai ver que está oculto, a grande maioria são exclusões que tem ali. Ou às vezes comportamentos que a gente repete, às vezes situações familiares que vão passando de geração para geração, traumas transgeracionais que vão passando e você vai repetindo sem saber. Repetindo sem saber. E aí a E gente julga agora, o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, isso. aí vai julgando. E eu gosto muito de falar sobre as situações que eu vivo, né? Porque está tudo muito fresquinho. E agora me veio uma exatamente em relação ao meu pai. Ele sempre teve muita mania de, pronto, aconteceu um problema. Então ele repetia muito a fala daquele problema várias vezes. E aquilo, na minha adolescência, ecoava de uma forma horrível. Como eu sofria em ouvir ele repetindo a mesma história, né? Várias vezes. E de tanto que eu rejeitava e julgava que aquilo era errado, que ele devia fazer diferente, tá certo, a gente já entendeu, basta dizer uma vez. Quando eu casei, chegou um determinado momento que houveram os conflitos, né? Da relação. Acontece. Toda relação tem seus conflitos. Aham. E em um determinado momento, meu esposo olhou e disse: Tu já percebeu como tu repete o problema aconteceu e tu fica ali ainda repetindo e remoendo? Aí eu parei assim, naquele instante, e caiu uma ficha. Só que ainda não Igualzinho. foi o suficiente até eu perceber que eu repetia para dizer: Olha, pai, eu sou igual ao senhor. É. Que eu julgo, que eu rejeitava, que eu negava e que eu não queria, né? Então, agora, até essa percepção acontecer, é um processo, né? Nossa, É com um certeza. processo. Mas é incrível como casou com sua fala. É inconsciente. Nós somos tão leais ao nosso sistema familiar, Totalmente né? leal. É uma lealdade invisível que a gente tem, que Exatamente. carrega. A gente carrega. Carrega, Mas porque a nós lealdade queremos invisível, pertencer de tal isso, forma que mas até as situações disfuncionais fazem sim, parte. mas o entendimento da lealdade invisível também é pelo pertencimento, mas é muito mais
porque a gente carrega as células aqui dentro, essas informações estão todas Sim, aqui. 50% de cada é. sistema. Então não tem como eu não ser leal. Só que eu não tenho muita consciência, conhecimento, clareza. Por isso que eu não percebo. Quantas vezes eu me percebi, e lógico, os meus clientes também, mas olha só, você está falando isso da tua mãe, você faz igual. Não, não faço. Minha mãe É. quer controlar minha vida o tempo inteiro. Mas isso que você está fazendo, você está controlando a vida do teu filho, do teu marido. Meu Deus, é mesmo, eu estou controlando, eu sou uma controladora. Então, porque a gente tem uma lealdade invisível muito grande por amor a eles, né? Os filhos querem salvar os pais. Peça Olha, perdão, tá marido. vendo? Peça perdão ao marido. Ele é terrível, menino. Ai, Ai, que Deus. delícia. E aí, isso é muito importante, assim. Uma coisa que é interessante da gente ver, que quando a gente, né, um conceito que o Bert Hellinger sempre trabalhou muito, que eu acho muito interessante, é o conceito de humildade, né? Como é difícil a gente ser humilde, porque quando eu tenho uma postura de humildade, primeiro que eu reconheço as minhas fraquezas e as minhas potências. Segundo, que eu vou ocupar o meu lugar. Então, dentro de um sistema onde tem um pai e uma mãe, o meu lugar é aqui, o pai e a mãe é aqui. Então, o que acontece com os emaranhados que a gente vai vivendo, com as dificuldades que a gente vai experimentando, com as coisas que a gente quer melhorar, quer mudar, ou então situações que se repetem e eu não consigo compreender, né? É porque eu tô maior que eles. Então, quando eu julgo, porque eles são pessoas que nos deram a vida. E é só isso que a gente tem que parar para se conectar. Porque o que acontece? Quando eles crescem e se tornam pais, eles se tornam adultos e homens e mulheres normais que cometem muitas falhas e que muitas vezes adoecem, muitas vezes vivem os emaranhados dos sistemas deles, né? Então, eles não são capazes de gestar aquela criança ou aquele filho da maneira que a gente idealiza, porque eles são de carne e osso. Então, quando eu fico adulta, que eu consigo ter capacidade cognitiva de compreender isso tudo, eu preciso buscar esse entendimento de que ele bebeu, ele bateu, ele ficou ausente, ele não existiu, ele isso, aquele outro, ou ele ou ela, tanto faz, porque existiu. Quando a gente olha para trás, os padrões são os mesmos, a pessoa não poderia ter sido diferente. E aí, quando eu começo a usar a justa razão, eu paro de ser maior que eles e fico aqui. Então, o que eu consigo quando eu sou menor que eles? Eu consigo ir para a minha vida com a força do sistema. Se eu julgo, eu fico aprisionada, fraca, e um monte de emaranhado acontece. Então, quando a gente começa a compreender e aceitá-los, dá o lugar de hierarquia que eles têm, porque eles têm, assim como os nossos avós têm acima deles e vai lá indo para trás, eu consigo ocupar o meu lugar no mundo e ir em direção à minha vida com a força do meu sistema. Então, aquelas pessoas que negam, que renegam, que rejeitam, que têm as suas questões com seus pais e mesmo assim usam de todas as justificativas racionais. Ah, mas ele fez assim, ele fez assado, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Tá causando um problema para quem? Para ela mesma. Porque, lembra, Thaís, se eu tenho 50% de cada um dentro de mim, quando eu estou julgando meu pai, eu estou julgando uma parte minha. Quando eu rejeito a minha mãe, eu estou rejeitando uma parte minha. Aí eu só estou causando problema para mim. Por isso que a justa razão é um conceito fantástico de a gente poder sair desses emaranhados. Isso. E aí permanecer preso na criança, né? A vida e é fantástico porque realmente você vai falando e me veio, né, essa outra percepção que essa atitude adulta, quando a gente começa a ver por esse ângulo, ela não está ligada à idade cronológica. Porque só o adulto vai para a vida. Enquanto eu estou ali julgando meu pai, julgando minha mãe, com arrogância sistêmica, me sentindo melhor, dizendo que eles deviam ter feito diferentes, eu continuo preso na criança que esperava mais dos pais, né? E a criança que existe dentro da gente vai sempre existir, né, Thaís? E quem é que tem que aprender a cuidar dessa criança agora? Nós adultos. Nós adultos, né? E olhar para essa criança e dizer, tá tudo certo, eu agora como adulta, a gente vai dar conta, né? A gente consegue junto.
E esse processo é libertador demais, né, Magda? Muito, Porque você muito. começa a fazer as pazes com a sua história, né? E eu costumo sempre dizer, eu tenho uma amiga que diz, meu Deus, mas como assim tu consegue isso da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia, né? É um processo, né? Mas é um processo que você vai vendo diante dos seus olhos acontecer. O que antes incomodava e gerava uma situação frustrante passa a se tornar algo leve. Você olha e diz, ele não tem como fazer diferente, né? E a Não gente te acaba até afeta mais de maneira repetindo. negativa. É. E aí para de te Exatamente, afetar de maneira negativa. É muito exatamente. gostoso. E assim, eu costumo dar o exemplo de um bolo. Você bate um bolo e bota para assar, existe um processo para aquele bolo assar. Inclusive um tempo. Se você tira antes do tempo, você vai comer um monte de massa estranha. Aquele bolo É, fofinho não vai existir mais. É a mesma coisa do autoconhecimento, do é, entendimento, da prática, de tudo isso que a gente está falando. É um processo, é. ninguém dorme e acorda diferente. Não Não. tem como. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante a gente a compreender também é quando a gente está no problema, né? A gente precisa entender que a gente não é o problema, a gente tem um problema. Porque quando eu percebo que eu tenho um problema, ele está aqui, fora de mim. E eu vou buscar recursos para poder solucionar. Isso. Quando eu vivo o problema, eu sou o problema. Aí eu tô toda descacetada, toda desconfigurada, toda desconectada de mim. Porque na hora que eu não tô. Aí eu tô fazendo esses julgamentos todos. Porque aí a gente cria uma revolta e julga tudo e todos. Aí faz o papel da vítima, que vai para a criança. Né? Ou então fica acusando. E fica nessa Uhum. dinâmica aprisionada. E você não É, se liberta. Quando você consegue compreender de um lugar maior, você se liberta de verdade. Então, assim, a gente tem verdade. uma história que nos constitui, né? Esse sistema familiar de pai e mãe, ele é a nossa história, mas a gente não é a nossa história. A gente tem a história, mas a gente não é. Igual a gente tem problemas, mas a gente não é, não somos os problemas. E isso é muito importante porque faz um distanciamento para a gente poder fazer diferente, ir em direção para a minha vida, ocupar o meu lugar, pegar a força que eu trago desse sistema, parar de ficar na lamentação, na reclamação ou no julgamento. Só que isso é um exercício, né, querida? É Para um no mínimo, para exercício. sempre na vida. Desse jeito. E é muito gostoso de ouvir o que você diz, porque é você dizendo, é isso, é isso, é isso. Porque é, né? E quando a gente passa a ter essa visão, Magda, vai dando uma leveza muito grande, porque você entende que o papai, a mamãe, que os meus irmãos, eles têm a força para enfrentar as situações dele também. Que eu não Sim, preciso estar como uma esponja absorvendo tudo, né? sim, Porque tem isso também, às vezes a gente está ali, por estar fora do nosso lugar sistêmico, a gente sim. acaba querendo resolver problemas que não são nossos. Ocupa E um lugar aí que não é realmente nosso. adoece, a gente fica mal com todo mundo e se achando terrivelmente culpado Ó, por você quer todas ver um as exemplo? situações. É um exemplo. Tem uma mãe e dois filhos que se separam do marido. Então mora a mãe com dois filhos. Aí essa mãe, ela não ocupa o lugar dela dentro de dona da casa. Um dos filhos vai querer mandar. Aí aquela mãe reclama: ai, mas fulano não para de mandar em mim. Eu não entendo esse garoto, essa garota que manda em mim. Tá lá me dizendo o que eu tenho que falar pro fulano, pro ciclano, pro filho, pro irmão. Por quê? Porque a pessoa, a mãe, a mulher, isso também acontece com os homens, não está ocupando o lugar dela dentro do sistema. Então, alguém dentro do sistema vai ocupar, isso é automático. A gente faz É, isso inconscientemente. A gente é, não tem clareza que faz. Só que na hora que eu estou vendo que tem um nó ali, que tem alguma confusão, opa, deixa eu olhar isso sistemicamente. Qual é o meu lugar agora no mundo? Qual é o meu é, lugar aqui como mãe, como filha da minha mãe, né? Como profissional ali diante de um atendimento, falando aqui numa. Então a gente ocupa papéis. Qual é o meu é lugar no verdade. mundo? Aí a gente ganha uma força, né? E os É, problemas continuam, né? Porque sim, eles não vão deixar de existir, mas a maneira como a gente vai lidando, a gente volta para o equilíbrio mais é, rápido. é E verdade. aprende também a forçar a mente a pensar em soluções É, dos conflitos, coisa que a é. gente fica muito paralisado, né? E Então, a assim, olhar também para esses problemas de forma gentil,
né? Porque recentemente passando por uma situação assim em que surgiu uma situação e eu já fui para o pior, e já pensei, eu disse, não, aí depois, na mesma hora, né, minha cunhada estava do lado, aí disse, não, menina, peraí, eu gritei, deixa eu voltar. Não, né, você centra. O que antes eu ficava ali martelando que aquilo ia ser, né, ia de fato ser o pior, hoje você olha e diz, não, existem outras possibilidades, né? Então é bem assim, essa busca do equilíbrio mesmo. É de E você também centrar e saber que aquela situação ela existe e existe um problema, uma solução para aquele uma problema. solução. E também compreender que todos esses acontecimentos, que muitas vezes a gente fica sem compreender por que está acontecendo isso comigo, por que isso se repete, ou porque fulano e ciclano age de determinadas maneiras, quando a gente coloca a justa razão, a gente vai entender que existe um porquê, um para quê, um motivo daquilo existir para mim, para um aprendizado para mim. Isso. Então, a gente lança no universo, né, pessoas e situações que nós precisamos para o nosso aprendizado. Não tem sorte e azar, isso não existe. O que existe é sempre aprendizado. Tem Aprendizado. sempre uma justa razão, um motivo para aquilo estar ali acontecendo, para aquela dificuldade estar ali existindo, para aquela coisa emperrada no desemperrar, eu não consigo ninguém, eu não consigo trabalhar, eu não tenho prosperidade, eu não tenho abundância. Isso aqui está se repetindo na minha vida, esse ciclo, né? Eu ganho, 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 gasto, 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 né? Ou então eu não ganho, eu não ganho, eu não ganho. Então, tudo isso, a gente, quando olha sistemicamente, a gente vai compreender esses padrões, essas identificações que a gente vai fazendo, vai construindo. E quando a gente se disponibiliza para compreender, a gente se liberta. É Né? Se verdade. liberta e traz assim um aprendizado que acho que não tem preço, né, Não Thaís? tem Essa preço. liberdade não tem preço, cara. Não Não tem tem. preço. E é fantástico. É fantástico demais, Magda, E essa compreensão de que todas as situações existem para nos ensinar. assim, querido, E é incrível porque quando você realmente se disponibiliza a entender dessa forma, parece que o que estava preso se solta, desmancha, desmancha. solta na sua frente, né? E é muito lindo quando você vê isso acontecendo na sua vida. A É. coisa tá ali, é como uma bomba, vai explodir. Na hora que você respira e diz, não, tá, o que é que eu preciso aprender com isso? É como, não é toque, é tão divino que realmente você vê na sua frente que aquilo ali tá ali impulsionando a avançar. E o que a gente pode fazer, né? Qual é a solução? Né? O que é que a gente pode fazer quando a gente percebe o julgamento, quando a gente se vê julgando ou quando a gente está sendo julgado? A solução, aonde que está a solução? Em aceitar tudo como é, como foi, como é. Não existe outra maneira. E nas constelações existem umas palavrinhas que a gente usa muitas vezes, né? Que são, Uhum. assim, cirúrgicas, né? E uma das palavrinhas é o sim. Então, se eu estou desenvolvendo um processo depressivo, por exemplo, estou desanimada, não tô, alguma coisa eu tô ligada aqui no meu sistema, com perdas, né? Só que eu não estou sabendo identificar. Vou para diante do espelho e olho nos meus olhos, na minha alma e falo sim, sim. Até quando você fala sim, você sorri. Sim. Quando você abre a boca para falar sim, você abre aqui. Então, sim, mesmo que você não sinta muita reverberação, procura olhar nos olhos e diga sim. Ah, tá lá com problema com o marido. Olha, imagina o marido na frente e fale sim. Tá com problema com o pai e mãe, imagina o pai e a mãe na frente e fala sim. O fato de você ficar em pé de olhos abertos e falar sim, 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 isso reverbera no universo, reverbera nas tuas células que você está ouvindo e você está usando o desenvolvimento de aceitação, né? De dizer sim para tudo como foi, como é, como será, que está tudo certo, porque tem tudo um aprendizado. E é isso, você até o sim, quando você fala o sim, a energia que vibra é uma energia de amor, é uma energia de compreensão, é uma energia divina, né? E isso você consegue até se animar um pouquinho mais, porque é essa energia que você vai começar a vibrar,
né? É verdade. E as informações, elas vêm, a gente quando abre, né, a disponibilidade, né, se disponibiliza para entender, o universo entende, ele traz aquilo que eu preciso. Seja num livro, é isso aí, sim, professor Sérgio. Seja num livro, seja num negócio que você olha no meio da rua, uma televisão que você está assistindo, alguém que fala alguma coisa. O universo está conversando com a gente, o universo conversa 24 horas conosco. A gente é que está surdo. É. E aí a importância, né, de fazer vibrar essa glândula pineal, de sentir, de conectar a nossa razão com a nossa emoção, porque por questões de sobrevivência, né, a gente vai agindo tanto com a razão, vai tanto no automático, que a gente vai se desconectando da gente. Né? Esses dias eu ouvi uma frase fantástica: nós não somos meramente um corpo, né? A nossa alma é que está aqui fazendo com que a gente se movimente, que a gente veio aqui para a Terra, para esse plano, com um propósito maior. E que muitas vezes a gente se desconecta por uma questão de sobrevivência. Né? Então, dizer sim à vida, alma, da forma como foi você dizendo e eu pegando aqui no seu olhar. Sim, sim. E assim, a alma da gente conversa conosco o tempo todo, é a nossa estrutura de self. Só que esse canal está entupido por todas essas feridas emocionais que a gente foi constituindo, por todas essas situações que se desenvolveram, que nos constituíram. Então, acessar isso é muito importante, né? Ir em busca dessas informações de como é que eu posso desentupir esse canal, né, para ouvir a minha alma. Porque a alma é soberana, a alma sabe tudo, a alma é amor puro, a alma compreende tudo, né? A nossa estrutura aqui é que tem as suas questões, né? E aí esse processo é fundamental. Então, na hora que a gente está diante de situações que nos afetam, trazer a prática da justa razão, de ir tentar compreender o que faz aquela pessoa agir daquela maneira, a gente já se distancia daquele mal-estar. E aí a gente vai para um lugar maior, para um lugar mais honesto, da nossa alma com a alma. A gente se conecta alma com alma. E quando se conecta alma com alma, só pode dar coisa boa. Perfeito. Exatamente assim. Né? Por isso a importância da vibração no positivo, né? De acreditar, sim, de alimentar a alma com o melhor que se tem. Porque os problemas, eles não vão deixar de existir. Eles existem exatamente para que a gente olhe para eles, aprenda com eles e dê um up, né? Na vida. Sair daquele lugar de que eu sou um problema, não. Eu tenho um problema, eu não sou um problema. Eu não preciso ser problema. Eu só tenho um problema aqui, é resolvível. É verdade. E aí é interessante, como a gente está falando aqui da questão da energia, dessa frequência energética, que quando eu estou ali diante, por exemplo, do meu marido que está me irritando, aí eu... Peraí, para. Por qual motivo que está me irritando? O conteúdo que está irritado é meu. O que faz com que ele haja daquela maneira? Existe uma justa razão para aquilo. Então, se eu começo a buscar a compreensão do que faz ele agir daquela maneira, essa energia que eu estou ali disponibilizando de compreensão e amor, ele também vai trazer de volta. Ele também vai trazer de volta. Mas se eu fico no julgamento, a energia vai ser também semelhante. Por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem se relacionar. Por isso que é tão difícil se relacionar, né? Porque as pessoas não conseguem, não. É muito difícil se relacionar de fato. Porque o outro é nosso espelho o tempo todo, né? E ação, reação, né? Ação gera reação. Então, se eu vivo na defensiva e se o tempo todo eu acho também que o que o outro fala me ofende, então não tem como, né? Mudar esse clima. Por isso que... E não esperar também, né, Magda, do outro. Parte da gente. Não pode responsabilizar o outro. Parte da gente. Né? Porque às vezes e aí de novo volta para o julgamento. É porque é ele. Não, a culpa é ele. Ele é que tem essa... Sim, criatura. Foi ele que começou. Tem que ser mais o quê? Esse papel de não querer se responsabilizar daquilo que você tá ali, porque você tá com alguém. Esse encontro, ele não veio do nada. Né? Ele não aconteceu do nada. Ele tem um propósito. Então, qual é o aprendizado para mim? Quando eu olho para o meu aprendizado, eu libero o outro. E quando eu libero o outro, eu me libero. Né? E a gente desengancha. Né? Porque a gente também se engancha nas feridas. Por isso que as pessoas vivem esses emaranhados nas relações.
né? E aí, quando eu me desengancho, eu consigo realmente me E nas libertar e a relação pode relações, fluir, né? e não existe nada mais belo do que uma pessoa entrar numa relação inteira. Ela estando inteira com ela, porque não é o outro que vem para completar, ele vem para somar aquilo que você já é, Para me né? acompanhar ali, E, né? e aí, Vamos trabalhar junto, né? Paralelo. quando se entra com todas as carências afetivas e emocionais, fica pesado demais para o outro ter que Nossa. sanar tudo isso, né? Por isso que se julga, né? Porque tá ali querendo sanar algo que nem sabe direito o que é. Que não sabe o Mas é que isso, é. Thaís. Olha, eu estou muito feliz com a nossa live, estou muito feliz. Ai, minha gratidão profunda a você, Magda, por sua. Eu, assim, eu fico babando, né? Porque eu tenho um profundo respeito para quem já está nessa caminhada, né? Nesse universo como profissional há mais tempo. Então, receba minha reverência profunda a você, Querida, que a gentil todo o você. seu sistema familiar, né? A você pela gratidão, pela generosidade. E eu gosto eu sempre digo isso, né? Eu estou aberta a aprender com vocês que estão aí nessa caminhada linda, porque para mim faz todo o sentido do mundo. Então, que essa troca nossa ela possa acontecer mais vezes, porque é uma Com delícia certeza. estar assim ao lado de pessoas como você. E Thaís, o aprendizado ele é mútuo, querida. Mútuo, né? Não existe quem sabe mais que o outro. Tem pessoas que estão aí praticando há anos e anos e talvez você saiba um pouco mais que eles, né? No sentido de vai ficar gravado, sim, gente, vai ficar gravado. Deixa eu ver aqui, alguém falou. Conceito de almas gêmeas de Platão. Juntos são muito mais do que dois. Eles são muito mais do que se estivessem separados. É isso aí. Mas então, Thaís, você aqui falando do seu conhecimento, da sua experiência, da sua disponibilidade, isso é um aprendizado para todos nós, né? Não tem essa coisa assim, a constelação, as constelações familiares, elas vieram para a gente promover uma mudança na humanidade, né? Eu fico muito assim pesarosa quando eu vejo pessoas falando coisas assim absurdas das constelações. Eu acho que como tem em qualquer profissão pessoas que fazem atrocidades e distorcem as coisas, nas constelações também tem, não vai ser diferente. Então, ao invés de eu ficar atacando, eu tenho que trazer a compreensão. Então, sabe assim, falar daquilo que eu sei, eu não sei tudo, nem você sabe tudo. Isso. Mas quando você fala, você provoca em mim um conhecimento, e quando eu falo, eu provoco em você um conhecimento. Então, essa troca ela é muito rica. E assim, eu dou aula já há um tempo, eu estudo pra caramba, já tenho um tempo aí praticando constelações, né? Então, assim, isso não me torna melhor nem pior que ninguém, muito pelo contrário. Né? Às vezes a gente, por saber ou por ter tempo, a gente se bota numa soberba. Por isso que eu estou lá estudando até hoje, estou fazendo pós de novo, de constelação. Eu vou lá assistir, às vezes eu reponho módulos que eu já assisti, porque eu falo, gente, eu preciso ouvir de novo, porque a gente não sabe tudo, né? O que vai dando é um pouco mais de know-how, mas o exercício de se colocar como aprendiz na vida, cara, é muito importante. Então, assim, não tem. Nós duas aprendemos o tempo todo conosco, entendeu? Então, a minha reverência é a mesma para você, querida. A mesma. Que Se você não linda. tivesse me contactado, não estaríamos aqui trocando, falando, tendo essa oportunidade maravilhosa, né? É verdade. Isso é lindo, é muito nobre, né? Muito nobre porque nesses minutos que estamos aqui, com certeza, só vibramos no amor, né? No melhor, na reflexão para o outro, para as pessoas que ficaram, para que as que irão assistir mais na frente Isso. e que recebam, né, da gente essas inquietações amorosas, né? Essas inquietações amorosas que fazem bem. Afinal de contas, é vibrando, né, com um olhar amoroso para a gente, que a gente se torna melhor e torna melhor por onde a gente estiver, né? A gente contagia o outro com a nossa mudança, e isso é incrível, e a gente precisa acreditar que é dessa forma que nós vamos ter um lugar melhor para viver. Tem, e, gente, a mudança está aí, está acontecendo, né? Só que né, as redes televisivas não mostram, mas a gente sabe que a gente vai lá buscar saber.
É né? verdade. É isso, gente. Tá o professor Sérgio falando, eu sei tudo, mentira, muito engraçado ele. Só gratidão pelo teu convite, por a gente estar aqui se disponibilizando, estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão fundamental, para que a gente possa ir em direção à vida, pegar a força do sistema e se trabalhar cada vez mais para a gente se tornar um ser consciente, um ser amor, que é isso que é o futuro da nossa humanidade. Com certeza, eu acredito nisso demais. Aliás, se eu não acreditasse nisso, eu não seria psicóloga. E muito menos Exatamente. consteladora É, familiar, né? Pelo amor de Deus. é. Olha, você muita gratidão por você, muita gratidão por todos que estão aqui, que ainda nos irão assistir. Vai ficar gravado lá no meu Instagram. Depois eu vou baixar o vídeo, vou te mandar para você ter acesso a ele. Está Ótimo. lá no meu canal também do YouTube. Eu não sei se você faz outras lives, mas eu faço toda semana, terça-feira, meio-dia, lá no meu canal. Tem já outras lives que eu tenho feito. Esse mês de dezembro, eu vou estar com uma das minhas professoras, mestras da pós que eu estou fazendo em constelação, a Andréia Cussiol. Eu acho que é 9 de dezembro, não sei de cor. Vai ser de uma quinta-noite. A gente vai falar sobre as doenças. Ela tem uma especialidade sobre as doenças na visão sistêmica. A gente já fez uma live, está até gravada lá no meu Instagram, a gente vai fazer outra. Sabe? Professor Sérgio, vamos fazer uma live nós três. É isso aí. Vamos, Vamos Sérgio. Eu canso colocar de na chamar, eu sala. não sei. Eu chamo ele direto, eu não sei o que é. Olha, me convida. Vamos sim, vamos falar, vamos conversar. Eu Vamos. acho que é uma contribuição para muita gente. A gente se disponibilizar para trazer informação, que é Sim. informação que agrega, né? Que agrega, Isso, que contribui. com Né? Pelo menos eu me certeza. disponibilizei. Eu adorei, né? Eu me descobri nas lives pelo Covid. Infelizmente, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe muita coisa boa. Sim, E sim. assim eu me deleito com as lives, adoro fazer. Podem me chamar à É, vontade. que maravilha. E as pessoas que ainda não Então é isso, conhecem, né, a Rede Recall, que entre lá, faça seu cadastro para também ver um pouquinho do nosso trabalho, né, Magda? é isso aí. Vamos fazer uma live sobre o meu recall. A gente podia falar, né, sobre essa rede tão Sim, maravilhosa que está aí sendo construída. A gente podia falar, verdade. né? Convidar o professor Sérgio. A gente fala algumas coisas além disso. Vamos marcar. Então é Sim, isso, sim, querida. sim. Muita, 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 Um muita beijo. gratidão. Beijo no teu coração. Gratidão a todos vocês aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Muito obrigada pela presença, pelas palavras, né, querida? E aí a Sim, gente se vê numa próxima. se Deus quiser. E que seja bem próxima. Com certeza. Um Boa beijo. noite, gente. Beijo, querido. Tchau. Tchau. Gratidão. Obrigada, gratidão.